A geada chegou e parece que vai deixar um rastro de prejuízos, e ainda com previsão de novas frentes frias, que pode trazer geadas ainda piores. Mas o que fazer? É possível reverter essa situação? O que a gente pode fazer para amenizar isso? É sobre isso que é o vídeo de hoje. Fala galera do agro, sou o Davidson de Agrônomo, esse aqui é o canal Valor Agro. E se aprender um pouquinho mais sobre café, entender um pouquinho mais técnicas e informações técnicas sobre cafeicultura é importante para você, já se inscreve no canal e ativa as notificações. E acompanhe até o final esse vídeo que é sobre geada, uma coisa que tem trazido grandes prejuízos para a cafeicultura nesse ano. Também dá uma olhada no conteúdo do canal, porque está muito completo com relação à cafeicultura. Então vamos lá. Essa geada que aconteceu semana passada, dia 20/7/2021, ela veio de uma forma não esperada, né? Porque ela veio de uma intensidade não esperada e trouxe prejuízos, na verdade, para muitas culturas, tanto de fruticultura, olericultura, as pastagens, muitas pastagens já estão destruídas, né, pela geada que teve, mas também trouxe grandes prejuízos para a cafeicultura. Para ver tão forte, alguns produtores relatam até que tentaram abrir mangueiras, essas coisas, e não saiu água, simplesmente porque a água tinha congelado dentro da mangueira. Inclusive, alguns quase perderam bombas de irrigação porque não conseguiram bombear a água, né? Mas é importante dizer que a geada afetou tanto a cafeicultura assim, porque a gente também foi plantando um pouco mais para baixo. É lógico que muitas pessoas não têm outras terras para fazer o cultivo, então cultiva onde pode, né? E às vezes é um terreno um pouco mais baixo, mas é um risco que a gente corre. A cafeicultura sempre foi conhecida por ser uma cultura de montanha, uma cultura de altitudes mais altas, né? Um pouco para fugir até um pouco dessa parte de geada, que o café é bem suscetível a geadas. Mas o que na verdade é a geada? A geada, na verdade, ela é a associação de temperatura baixa e umidade do ar alta. Ou seja, a umidade do ar não pode estar tão baixa, porque senão não vai formar geada. Porque a geada, mais ou menos, é a condensação daquela umidade que está no ar na folha das plantas. E aí forma aquele orvalho. Só que como a temperatura está baixa, ele congela, ele não fica só molhada a folha. Ele congela e forma aqueles cristais de gelo. E aqueles cristais de gelo, obviamente, vai roubar, né, a energia das células e elas também vão congelar. Então, com temperaturas muito baixas à noite e sem nuvens. E por que sem nuvens? E sem nuvens porque quando não tem nuvem, o solo perde a energia que ele adquiriu durante o dia com as radiações do sol. Ele perde para o ambiente, perde para o espaço e aí ele resfria. Então, temperaturas muito baixas à noite, se não tem nuvens e a umidade está alta, tem chance de ter geada. Temperaturas baixas abaixo de 4 graus na altura do peito. Então, quando esses cristais se formam na folha, eles também congelam a folha porque eles congelam o conteúdo celular, aquilo que tem dentro da célula. E quando vai descongelando, eles simplesmente rompem a estrutura da célula, as paredes celulares, e extravasa todo aquele conteúdo. E depois vai ter a necrose, que a gente vê aquele aspecto de queimado, né? Então é lógico que eu estou falando de um tipo específico de geada, que é a geada branca, né? Não é a geada negra. A geada branca é essa que forma gelo, a geada negra não forma gelo. Mas então, como evitar a geada? Existem algumas hipóteses. Muitas pessoas utilizam o melaço para fazer, como se fosse para baixar o ponto de congelamento da folha. Melaço, e aí pode ser açúcar também. Algumas pessoas utilizam até biofertilizantes, aminoácidos, e potássio também. Eu particularmente gosto mais do potássio, mas tudo isso carece de evidências científicas para a gente poder afirmar que isso realmente funciona. Isso é mais uma medida para desencargo de consciência. Você vai lá e tenta fazer isso para tentar reduzir os prejuízos da geada. Isso antes dela acontecer. Outra coisa que pode ajudar é o uso da irrigação, tanto no molhamento ali das plantas, quanto também no encharcamento também do solo. Isso também vai reduzir também o ponto de formação de gelos, de cristais de gelo, e isso pode também amenizar os efeitos da geada. Manter também o terreno limpo, apesar do que eu falei de perder a radiação para o espaço, pode ser uma boa alternativa, porque quando o terreno está limpo, ele também consegue absorver mais energia. O lance, por exemplo, de você estar com o solo protegido é muito bom durante o ano para você reter umidade, não permitir que mude tanto
a temperatura no solo. Porém, quando a gente está falando de geada, se o solo estiver coberto, ele também vai receber menos radiação, ou seja, ele vai ter menos energia ali para ser perdida para o ambiente. Quando ele perder para o ambiente, ele já está mais frio, então quando ele perde, ele ainda fica mais frio ainda. Então, o lance de você deixar ele aberto é para ele conseguir absorver energia e depois ter energia para disponibilizar e ainda assim não chegar a uma temperatura tão fria. Então, é realmente um balanço energético aí. Tem a proteção física, né, que muita gente cobre, isso quando é café um pouco mais novo, né? Cobre com saquinho, cobre com TNT, lonas, essas coisas. Também tem pessoas que também cobrem com terra. Tudo isso funciona, mas acaba ficando uma coisa onerosa. E se não for bem feito, pode acabar machucando também o pé de café, né? E a queima, né? A nebulização, né? Queima de diesel, de pneus, de palha, esse tipo de coisa. Que você faz aquela fumaça, aquele ar quente, né? Para tentar evitar um pouco esse decréscimo de temperatura. Assim. É claro que tudo isso que eu estou falando pode contribuir e tudo tem que ser utilizado de uma forma um pouco mais integrada, mas nada disso vai evitar os prejuízos da geada, principalmente uma geada realmente forte, temperaturas muito baixas. Mas algumas coisas aqui realmente podem contribuir. Mas como eu falei, muitas dessas coisas são hipóteses ainda, não são comprovadas, né? Agora, o que já é comprovado é que não existe nada, nenhum produto que vai recuperar essas plantas que foram afetadas pela geada. Eu não vi ainda, mas eu escutei alguns relatos de alguns produtos, de pessoas vendendo alguns produtos que podem supostamente recuperar essas perdas que foram tidas pela geada. Nesse momento, nada pode ser feito. Essa que é a grande verdade. Nenhum produto pode ser aplicado que vai ser milagroso e recuperar essas plantas. Qualquer coisa nesse sentido, após uma geada, é simplesmente jogar dinheiro fora. Esses métodos que eu falei são coisas que você pode utilizar antes para tentar minimizar ou evitar os prejuízos da geada. Mas depois que ela acontece, se ela pegou o seu café, você não consegue simplesmente utilizar nada para recuperar aquilo. Então o que se pode realmente fazer? O que se pode fazer é aguardar. Aguardar ali de 3 a 4 semanas, algumas vezes até mais, porque aí sim o café vai te dar, ele mesmo vai te dar, né, as orientações do que você tem que fazer. Ele vai te mostrar aonde que ele vai brotar ou não vai brotar. Você também vai poder ir lá na lavoura e ver até onde que ele está vivo, até onde que ele morreu, e assim decidir pela melhor estratégia para você, aquilo que for mais econômico, mais rentável na sua realidade. E aí você pode decidir por uma poda não tão agressiva, uma poda agressiva, ou quem sabe até encerrar o ciclo daquela lavoura. Outra coisa muito importante é a questão de crédito. Deve vir alguma coisa para ajudar os produtores, mas ainda por enquanto ainda não saiu nada. Mas antes que saia alguma coisa, é importante não se apavorar, né? Com relação a querer fazer alguma coisa no café agora. Até porque se você tiver um custeio desse ano agrícola, que é o 21-22, não vale os custeios feitos para o ano agrícola 2021. Tem que ser ano agrícola 21-22. Se você fez algum custeio nesse sentido, Pronaf, Pronamp, provavelmente você está aderido ao Proagro. Então você tem que acionar, você pode, né, acionar esse seguro, caso suas perdas também sejam ali mais que 30%, ou então a sua capacidade de pagamento seja menor do que 70%. Então você pode acessar o seguro pela sua própria instituição financeira que você fez esse financiamento. Mas é muito importante esses dois pontos, que seja nesse ano agrícola de 21-22, que é o ano agrícola que aconteceu a geada, então você tem que estar segurado nesse ano, ou seja, você tem que ter renovado ou feito esse custeio para esse ano. Outra coisa importante, se você estiver colhendo, no caso de café, né, você não pode colher, você tem que primeiro acionar o banco e depois colher só depois que o perito autorizar que você colha, porque se você mexer nessa lavoura, ou se você esqueletar, ou se você fizer qualquer coisa nesse sentido, você perde o direito ao seguro. Então, você tem que deixar a lavoura do jeito que ela está e acionar o banco, e só depois do perito te autorizar, você pode continuar as coisas que você está fazendo, colher ou enfim. E isso também dentro daquela lógica. Você tem que ter tido mais de 30% de prejuízo da sua lavoura, ou então ter uma capacidade de pagamento reduzida para baixo de 70% desse custeio. Ou seja, a sua capacidade de pagamento é menos agora de 70% do que ela era quando você contratou.
Quem for de Minas consegue ainda contar, por exemplo, com a Emater MG. Pode procurar um escritório local que vai ser bem orientado nesse sentido. Quem for de outro estado pode procurar as ATERs, né, as empresas públicas, né, nesse sentido também de assistência técnica e extensão rural de cada estado. Na ausência delas, pode procurar as cooperativas e o próprio banco, né, que foi feito o financiamento, que eles vão orientar o que pode ser feito. Os sindicatos também são bem importantes nesse momento. Lembrando que todos esses métodos que eu falei para evitar, o ideal é que sejam feitos em combinação, ou seja, não utilizados de forma isolada, até porque se for uma geada de temperaturas realmente muito baixas, muito negativas, na verdade nenhum método consegue te ajudar. Pode sim aliviar um pouco, mas realmente evitar. Se for muito negativo, nada pode te ajudar e aí você vai simplesmente conseguir evitar um pouco dos prejuízos. Então, por isso que é importante você utilizar a maioria dos métodos que você puder. É importante dizer também que por conta dessas baixas temperaturas, a gente deve observar alguns distúrbios fisiológicos, né, para frente, né? Assim como quando a gente tem altas temperaturas, depois a gente observa o café com alguns comportamentos diferentes, né, alguns distúrbios. Com baixas temperaturas isso também deve ser esperado. Mas sem pânico, vamos esperar para ver o que a lavoura vai nos dizer, e ainda mais que vem algumas frentes frias ainda previstas mais para frente. Não é o momento de fazer polo, não é o momento de se apavorar, é o momento de esperar e ver o que vai acontecer. A gente não consegue evitar que venha novas frentes frias, então se vier mais, provavelmente vai ter galinhada de novo. Então o grande ponto, na verdade, é a gente aguardar, ter um pouco de paciência e manter a cabeça no lugar. Então é isso daí, pessoal, para o vídeo de hoje. Muita paz para todo mundo, bora que o agro não para.